Mr. Robot fakeado, mas Tá. Então, pessoal, boa tarde. Vamos lá, eu já vou começar o trabalho. Esse material é de um colega meu do grupo, Thiago França. O Thiago faz parte do meu grupo de pesquisa, né? Para quem não sabe, meu grupo de pesquisa, eu tenho meu laboratório, que é o LabNet. Para quem já foi no LabNet, ele é aqui do lado. Meu grupo de pesquisa é a infusão de dados para a internet das coisas. E o que é fusão de dados? É uma forma de... O que a gente vai falar de machine learning? Machine learning não funciona para quando você tem 8K de RAM. O que eu faço eu trabalho, crio e desenvolvo técnicas de inteligência computacional quando você tem baixo recurso ou que você precisa fazer o seu processamento em tempo real. Como assim? Como é que eu faço mining de vídeo? Como é que eu faço mining de câmera de segurança? Né? Como é que eu consigo extrair informação em tempo real de informação que vai se perder? Né? Então é isso que eu faço. O Thiago é parte desse grupo. Né? E ele tem uma coisa que ele faz maravilhosa, melhor do que eu, que é apresentações. Né? Então, eu estou roubando a apresentação do Thiago. Né? Ele vai vir aqui dar um alô para vocês. Tá? Então, esse é o Thiago, vocês já devem ter visto ele por ali, é professor da Rural. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Antes de eu entrar num stack Zigbee, né, dizer o que é a camada 2, falar para vocês sobre controle de acesso ou não, vamos dar uma visão geral de IoT. A gente deu uma visão geral de redes, falou sobre uma visão geral da transmissão de sinal, e agora para que isso serve? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre IoT, e na aula que vem eu vou mostrar o projeto onde a gente trabalha, que é o Smart BR. O que é o Smart BR? É como é que você aplica IoT na realidade do Brasil. Né? IoT é muito bonito lá na Europa, nos Estados Unidos, onde tudo é maravilhoso, né? Tudo funciona, estrada não tem buraco, né? Mas aqui as tretas são outras. Né? E é isso que eu acho que é muito importante, que vocês, como alunos de computação, de forma geral, né? Vindo ou do BCMT ou do curso de Ciência da Computação, parem para pensar. Vocês não estão aqui para gerar, É óbvio que vocês podem ser o próximo Google, tá? Pode sair uma empresa multibilionária daqui, tomara que saiam, se lembrem de mim e me deem 1%. Dito isso, né? Mas a maior parte de vocês aqui vai resolver problemas aqui do país. Seja ou como funcionários públicos, ou como professores, ou como empresários, ou como empregados de empresas, em geral, dentro dessa realidade aqui do Brasil. Então é muito importante que vocês entendam a realidade aqui do país e coisas que só existem aqui no Brasil. Como, por exemplo, um clima que é muito quente, muito úmido, e você tem uma presença muito grande de infraestrutura eletrônica. Né? Poucas cidades do planeta podem dizer que passam pelo mesmo problema climático. Tá? Então, o que é o objetivo de hoje? Mostrar o que é IoT, introduzir para vocês esses conceitos, o que são IoT, as tecnologias e alguns protocolos, discutir algumas possibilidades de aplicações, os principais problemas e as conclusões. Tá? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo o seguinte, se vocês forem para um boteco, vocês conseguem dizer o seguinte, sei o que é IoT. IoT não é um lero-lero que me contaram, IoT é um problema. Tá? Então, o que é essa Internet of Things ou internet nas coisas? É uma coisa que, teoricamente, vocês têm que se perguntar porque é o buzzword da moda. O que é um buzzword? É alguma coisa que a gente fala para ganhar dinheiro. Né? Então, o que é Machine Learning? Machine Learning é álgebra linear aplicada. É isso. Não é muito mais do que isso, não. Né? O que é uma rede neural? É um sistema linear. Mas eu aprendi isso em álgebra linear. Galera, é só isso. De vez em quando você modela ele parecido com o que você acha que é uma função boa e não passa muito disso, não. Só que a gente gosta de dizer, não, é baseado no neurônio humano. Aí começa a balela maior de todas, né? A gente nem sabe como é que a porcaria do neurônio funciona direito, a gente está dizendo que tem uma rede neural artificial. A gente é malandrão, né? A galera é boa, essa galera de informática é boa, entende de informática e de biologia, né? Mas a vida é essa aí. Então, assim, pessoal, fujam desses buzzwords, tentem entender além dessas coisas. Cláudio, a rede neural resolve uma porrada de problema. Resolve. É maneiríssimo. Recomendo que todos vocês peguem e escrevam um Perceptron uma vez na vida. Só para vocês verem como é. Cara, pequenininho o código. Dá umas 20 linhas. Não é muito mais do que isso, não. É legal, bacana. Façam isso uma vez só para vocês verem como é que é. Né? Tem implementações em Python, em C. Tem um livro muito bom, Criando Aplicações de Redes Neurais em C. É um livro da Brasport. É pequenininho, são umas
80 páginas, 100 páginas, que ele conta como rede neural é legal e vai mostrando exemplinhos de código, é bem bacana. Acho que com 20 barão vocês conseguem arranjar esse livro. Então, vale a pena, né? Mas é um buzzword, né? Todas essas coisas são buzzwords. Machine Learning, Data Science. Meu Deus, Data Science. Cara, Data Science me dá raiva, né? Porque Data Science é muito legal, mas é um buzzword. O que Data Science é? Poxa, o que será que acontece se eu aplico estatística nessa massa de dados? Cara, eu tiro valores, que coisa maravilhosa. O que será que acontece se eu aplicar uma técnica de inteligência artificial que encontra padrões nessa base de dados que tem padrões? Meu Deus, eu descubro padrões, que coisa louca! Né? Isso é Data Science. Né? É muito legal que hoje a gente estude isso, porque estatística computacional é um problema. Como assim é um problema? Né? Por que vocês fazem cálculo 4? Para criar couro grosso. Né? Porque sofrimento ensina. Não. Vocês aprendem cálculo 4 para estudar séries. Por quê? Porque séries é como a gente implementa funções difíceis. E para que serve implementar funções difíceis? Para você poder implementar integrais. Uma das aplicações que você pode usar integral é em estatística. Só que quando você tem 8K de RAM, quando você tem uma baixa complexidade computacional, como é que você faz estatística? Ou qual é a grande pergunta? Como é que eu faço data science se eu tenho uma torradeira? Aí vocês falam, Cláudio, mas pô, data science com a minha torradeira? Mais ou menos. Pensem o seguinte, quem que viu Black Mirror? Tem um episódio de Black Mirror que, tipo assim, eu acho um dos mais translocados, assim, porque deturpa a ideia do que a gente chama de inteligência artificial, que o cara implanta um dispositivo na cabeça da pessoa que extrai todas as lembranças e vira uma inteligência artificial doméstica, né? Tipo, eu falei, caraca, tanto trabalho para fazer para conseguir dizer que o cara acorda de manhã cedo com o pé esquerdo. Né? Então, enfim, né? Porque imagina, cara. Imagina que eu digo para você, olha, Eduardo, deixa eu botar uma faca no teu crânio para você poder ter todinho de manhã, do jeito que você gosta. Gente, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, mas o episódio é interessante nesse sentido, né? Que a gente tem preferências. Os dispositivos tratam a gente de forma uniformizada. Veja, por exemplo, o que eu chamo do fenômeno Nespresso. Né? Eu gosto de café forte. Se você pega uma cápsula Nespresso, Dolce Gusto, genéricos, né? Tipo, só não tem mais máquina, não tem mais programação, né? O framework JavaScript, né? O resto tem. Mas, tipo, pô, mas tem um monte, mas esses cafés são todos iguais. E se eu pudesse dizer que não, que a máquina é inteligente de acordo com o que você gosta? Por exemplo, você gosta de café mais amargo. Eu, por exemplo, gosto de café forte e amargo. Por quê? Porque eu quero acordar, gente. Eu estou num estado de semi-letargia 100% do tempo. Então, o café me dá uns espasmos de lucidez ao longo do dia. E se você pudesse trazer para o dia a dia essas decisões? Então, por exemplo, você gosta de uma torrada mais torrada, ou torrada mais branquinha. Se a sua torradeira pudesse aprender o que você gosta. Se eu pudesse programar ela para aprender. Né? Quando eu era pequeno, né, quando eu era molecote, a coisa mais avançada que a gente fazia era programar o VHS para gravar em determinada hora. Com uma fita lá dentro. Fala, caraca, sou um bruxo, né? Sou um monstro. Né? E aí, meu irmãozinho gravava, tipo... Pokémon. Primeira vez que saiu Pokémon aqui no Brasil, eu devia ter uns 13 anos, meu irmão tinha uns 6, né? Aí ele aprendeu a mexer no VHS só para poder gravar Pokémon, porque ele estava na escola no horário que Pokémon passava. Então, assim, né? E se ele não precisasse? Por exemplo, você tem os seus programas favoritos, né? O seu programa Netflix favorito, seu celular já sincronizado. Se não fosse o seu celular, fosse, por exemplo, o teu chuveiro. Esse teu chuveiro, por exemplo, você mora com a sua esposa, mora com a sua namorada, você, tua namorada gosta de banho muito quente, você não gosta tanto. E se ao entrar no banheiro para tomar banho, ligar o gás, isso já fosse automático, já colocasse essa temperatura de acordo com a pessoa. Então é para isso que a internet das coisas serve. É um paradigma que diz o seguinte: coleta dados do ambiente. Agora vamos tratar esses dados do ambiente. Porque eu falei para vocês, não sei se eu falei para vocês ou se eu falei para a turma de segurança, as coisas se perdem. São 4 horas seguidas, eu não sei quando eu falo o quê. E gente, vocês sabem, né, que a única verdade sobre a minha aula é que eu falo. Oh, meu Deus. Como eu falo, né? Então, assim, o que é importante hoje são informações. Você coloca um dispositivo para que ele te gere dados. Empresas vendem dados.
O Google quer dados. O Facebook quer dados. O próximo Google, o próximo Facebook vai estar tirando os dados daqui e trazendo para vocês vai estar trazendo para vocês, né, tipo, coisas interessantes a partir desses dados. Porque por mais que apareçam coisas no seu Facebook, tem certas coisas que o Facebook não capta. Né? Por exemplo, né, você gosta de trabalhar sentado no sofá de bermuda tomando café. Isso, tomara que não, por Deus, tomara que não esteja no Facebook de vocês. Né? Mas dentro da sua casa isso vai acontecer. Então, o termo aqui é simples. Né? A ideia é bem simples. A concretização aqui é chato, né? Que é difícil. Né? Você tem um monte de dispositivos, esses dispositivos estão na web. Né? Eles vão estar jogando dados para a internet. Aí o pessoal fala, eu fiz um Arduino, meu Arduino comunica com o Gateway, e agora é a internet das coisas. É isso? Talvez. Não necessariamente. Internet das coisas pressupõe que as coisas sejam acessíveis pela internet. O Gateway pode ser um padrão. Né? O que é um switch? Ou o que é um AP? Ele, na verdade, ele é um achador de dispositivos de um determinado tipo de tecnologia. Né? Um AP ele é um achador de dispositivos, ele é um computador de dispositivos que trabalham com um determinado padrão de rede sem fio. Acabou um switch, ele trabalha com um padrão de rede cabeada. É isso. Então esse gateway pode ser um achador, né, de dispositivos de internet das coisas. Mas não necessariamente isso é internet das coisas, porque você pode ter uma rede privada. A internet das coisas pressupõe troca de dados com a web. Alto grau de interoperabilidade. É aí que dá treta. O que é ter um alto grau de interoperabilidade? O que faz a internet ser um sucesso? É um conjunto de protocolos padrão. Eu sei quando ela começa, quando ela termina, e que se eu fizer um produto, para essa web isso está funcionando de boas. Se eu fizer um produto para esse tipo de disputa, se eu fizer se vocês aqui disserem assim, esse negócio de Cisco é muito ruim, eu vou criar minha própria marca de roteadores. Quem aqui já pensou em ter uma empresa que fabrica equipamento de rede? Porque é difícil competir com a Cisco, né? Mas, pessoal, sempre tem uma WiMAX por aí, né? Enfim. Só que esse não vai ser o problema. O problema está aqui. Esse padrão de troca de dados. Aí, porque qual é a grande questão que a gente hoje trabalha com a internet das coisas? Se o meu dispositivo pode fazer qualquer coisa, e virtualmente qualquer coisa, vocês estão vendo vários projetos muito loucos com Arduino por aí, com Raspberry Pi, com isso tudo aqui. Que padrão é genérico o suficiente para falar sobre qualquer fenômeno monitorável? Como é que isso faz com que isso não seja dependente de uma empresa? Né? Como é que, mais do que isso, eu tenho um alto grau de interoperabilidade? Aí entra um problema que a gente falou muito na década passada, que hoje em dia caiu em desuso, mas é o seguinte, web semântica. Como é que eu dou semântica para esses dados? O que é semântica, senhores? Sentido, significado, né? Como é que eu valoro esse negócio? Isso gera novos padrões de interação. Né? Aí tem um videozinho aqui, né? Que a gente pode assistir, pode não assistir. Mas vamos assistir, né? Porque não é legal o vídeo. E não foi. O link quebrou. Que bom. Depois eu passo para vocês. Né? Então, quais são os cenários, por exemplo, de atuação? O que é legal de internet das coisas? Internet das coisas se você sai um pouco mais de rede sem fio, você vai acabar aproveitando um pouco mais algumas coisas que a gente vai mostrar aqui. Né? Mas, por exemplo, você pode ter uma tag RFID que está ligada a um computador. Esse computador pode estar ligado, sei lá, tipo, a uma estação de trabalho, ou então um ponto, né, de checagem, um ponto de segurança, né, e está trocando dados o tempo todo. Por exemplo, né, pega a catraca aqui do NCE. Imagina que eu quisesse pegar, não sei se vocês sabem, mas esse sistema de catraca aqui do NCE, um dos motivos de porque eu não faço chamada é que não faz sentido. Vocês dão a porcaria do CPF ali na catraca, né? Se eu quiser, é só pedir para vocês a catraca. Mas eu faço estatisticamente, cara. Eu posso fazer estatisticamente. Na média você tá aí. Faz uma distribuição de probabilidade, já tem mais de 30 amostras, está tudo certo. Na média você estava aí. Então, assim, e essas coisas trocando dados, essa interoperabilidade tem que ser transparente. Imagina o seguinte, uma coisa que é muito legal.
Hoje em dia, quando você vai no aeroporto, quem tem um passaporte mais novo não precisa mais falar com a Polícia Federal. Você simplesmente põe o passaporte. Se você não é um traficante, for uma pessoa procurada ou afins, acabou. O que aquele buscado no passaporte faz? Ele grava, tira uma fotinho que você não está lá, dizendo que você saiu, e verifica a base de dados para ver se você é um problema ou não. Acabou. A ideia é a mesma, só que isso para qualquer coisa. Né? Você está saindo aqui do trabalho, você está usando o seu celular verificou o GPS, mandou uma informação para a central, a tua casa já responde e diz o seguinte: eu sei que você gosta de chegar em casa e tomar um banho. Então eu já ligo, já começo a aquecer a água para quando você chegar, a água está quente. Gosto de tomar um café. O café fica pronto. Diga. Alguns dos exemplos que você deu encontram-se principalmente em redes internas, não necessariamente acesso à internet. Exato. Tipo, 5 minutos atrás falou que a gente tem acesso à internet. Precisa necessariamente ter acesso à internet. E se eu puder dizer para você o seguinte, beleza, esses são bons, essa é uma pergunta ótima, no sentido seguinte, que eu estou falando muito sobre o conforto, mas não sobre o acesso à internet. Mas, por exemplo, e se eu pudesse já fazer as compras da tua casa, entregar na tua casa? Está saindo do trabalho, você precisa passar, a tua casa já precisa passar no mercado. Ou mais do que isso, já peço assim, já mando para o mercado o teu conjunto de necessidades. Quando você chega no mercado, é só pegar as tuas compras. Tá, mas por exemplo, no caso de rastreio de produtos, no caso da Receita Federal, esses são dados internos, em pé. Por quê? Porque você não quer espalhar para todo mundo que você viajou, que o seu estoque está acabando. Aí que entra uma das questões que é o seguinte, como é que eu garanto a confiabilidade desses dados? Né? Mais do que eu não quero espalhar, o fato de estar na internet não implica necessariamente que esse dado está disponível para todo mundo. Aí a acessibilidade do dado versus a comodidade que isso traz. Então, por exemplo, pode estar na internet, pode. Os dados da Receita Federal podem estar na internet. No mundo ideal, estariam. Por que não estariam? Seria tão mais fácil. Só que, por exemplo, digamos assim, que o Oliver acabou de ganhar 50 milhões na Mega Sena, tomara que ganhe, olha, só para isso tem que jogar, né? E isso aparece no imposto de renda dele. Isso está público. Essa é uma das maiores fichas do Portal da Transparência do Brasil, botar os salários dos funcionários públicos, né? Apesar de ser um gasto do governo federal, isso é um problema. Porque, afinal, né, você está expondo mais ou menos o quanto a pessoa ganha, né? Tem uns dividendos a mais, a menos aí, mas a diferença é que eles feijão com arroz. Então, esses são problemas, né? Eles têm que estar na web até mais pela questão da interoperabilidade. Mas não necessariamente o serviço final ele é disponível para todo mundo. Mas ele pode ser, por exemplo, tem uma loja em Nova York que ela é conhecida pela seguinte situação. Ela trabalha só com RFID, você não se carrega nada, né? Você ganha um leitor de RFID, você quer um negocinho, vai passando, pá. Aí depois você vem mais esteirinho e levando seus produtos para lá e para cá. Tá? É bem maneiro, né? E aí, tipo, esse negócio... Imagina que você pudesse fazer isso para tudo. A ideia é justamente essa. Será que o seu ambiente não pode te ajudar de uma forma melhor? Será que se eu tenho, por exemplo, na rua, sensores do trânsito, eu não posso mudar a direção de algumas faixas? Ou então, por exemplo, eu preciso de faixas fixas se eu digo que o meu carro vai se dirigir sozinho e que o congestionamento é um fator? Imagina que eu pudesse mudar a mão de uma rua dinamicamente num carro que anda sozinho, simplesmente porque a gente vai fazer um contorno porque é melhor para a média. Se eu tenho acesso a todas as rotas de todos os carros de todo mundo o tempo todo, eu posso calcular, né? Isso é só um problema de grafo. Um problema de grafo bizarro, mas é um problema de grafo, né? A gente tem uma coisa que a gente fala, né? Todo mundo... Aí que entra o seguinte, por que vocês fazem ciência da computação e não fazem um curso de redes? Por que vocês fazem ciência da computação e não fazem um curso de SI só? Por que vocês fazem curso de computação e não fazem um curso de hardware? Porque a ciência da computação tem uma vantagem sobre os outros, né? Que apesar de ser um curso que ele só toca em determinados pontos, né, não aprofunda em nada, ele te dá a visão do seguinte, cara, eu digo que isso é só um problema de grafo, só que qual é a complexidade desse problema? Aí justamente um dos grandes desafios hoje de IoT é que eu falo que IoT é um provedor de dados para essa questão de Big Data. Porque o dado, se eu estou dizendo que daqui a 10 anos o tráfego, mais de 80% dele vai vir desses dispositivos, Big Data não é sobre você, é sobre mim.
Big Data sobre esses caras. Agora, olha a treta. Esses caras, para mim, a maior parte dos dados da web estão disponibilizando serviços que um monte de gente pode pegar, né? Porque o grande lance é isso. Eu gerei uma informação e se eu faço numa rede privada, o que eu tenho é redundância, porque cada um que quiser fazer um determinado serviço tem que replicar a infraestrutura. Isso é treta. Então, qual é o modelo mais enxuto? Cada um é um provedor de serviço, aí tem o conceito de DAS, Device as a Service. Esse cara monitora, gera um dado e espalha para web. Se você quer um dispositivo, um dado de uma determinada rua, determinada coisa, simplesmente vai lá e consome esse dado. E aí a web que entra. Só que para isso, esse formato de dado tem que ser único. Porque senão como é que você vai conseguir interpretar isso? Se eu não sei o formato do dado, se eu não sei o que eu estou falando, não tem conversa. Não tem como eu aproveitar esse dispositivo. Agora, olha que treta louca. Se eu falo para você que esses caras estão gerando um grande volume de dados e eu não tenho um formato de dado comum, eu tenho dois níveis de complexidade. Um tradutor de formato e um processamento de dados propriamente dito. E aí a gente tem problemas como a gente teve há 3, 4 meses atrás, né? Com aquele ataque de negação de serviço que foi feito por câmeras IPs. Isso é um problema claro de Big Data. Big Data, tipo assim, é você falar um pedaço em inglês ruim e outro em português, né? Então, assim, mas a gente tem muito isso aqui, tipo, RFID. RFID não faz sentido nenhum, né? Mas é tão legal de falar. Enfim. Radio Frequency Identification. Enfim, mas vamos voltar para o tema da matéria. Né? Esse é um problema porque, pensa o seguinte, se eu conseguir fazer um ataque de negação de serviço distribuída com um único modelo de câmera IP, um único modelo de câmera IP, e o ataque foi tão ridículo, mas tão ridículo, né, que chega a negação de serviço é um negócio interessante. O que acontece com a negação de serviço? Vamos jogar canetas nos alunos. Calma aí. Seu nome? Andressa, eu vou jogar canetas em você, não fique chateado. Né? Não é pessoal, é só para os propósitos de idade. Uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens. Digamos que essas canetas não são para Andressa. Né? Eu vou começar a encher o saco, né? Tipo assim, você dá um tapa na caneta, a caneta não chega em você. Andressa. 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 É. O que determinados conjuntos de dados fazem? Quando você tem um throughput muito alto para uma capacidade de processamento reduzida. Andressa. Pronto, é isso. Eu não consigo nem dizer, não vou fazer. A máquina já deixa de responder. Ela simplesmente é o que a gente popularmente conhece como a máquina senta. Ela não tem o que fazer. Ela nem sabe mais, ela não tem capacidade de responder. Para cada um que ela responde, ela dropa 3. E aí, galera, mais uma vez, um único modelo de câmera IP. Agora imagina quando toda a web for assim. Porque esse negócio de eu alugar informação é o que as empresas de hardware vão fazer. Então elas deixam de vender o hardware e elas passam a vender o hardware como um serviço. Isso é IoT. E não simplesmente a gente botar uma placa Wi-Fi no Arduino e dizer IoT! E berrar os 4... Não, é importante que vocês saibam mexer com essas plataformas. Não me entendam mal. Mas entendam que o que é IoT é a mesma coisa que dizer que um roteador é a internet. Não é a mesma coisa. Tá? Então, a gente pode trabalhar IoT de 2 formas. Ou sensoriando e reagindo ao ambiente. Né? Ou seja, esse dispositivo pode ser inteligente o suficiente para ele atuar no ambiente e tomar uma decisão de forma autônoma, ou comunicando-se com usuários e outros objetos. E aí entram problemas simples, né? Tipo assim, como é que eu me comunico com o usuário? Né? Porque a gente resolveu todos os nossos problemas de interface humano-computador. Né? Computador é uma parada fácil que todo mundo usa tranquilo. Né? Você dá um Mac para sua avó e vai dizer, não, avó, tá tranquilo, você vai usar esse computador e tudo vai dar certo. É assim que funciona, né?
Então a gente não resolveu nem os problemas que a gente já tem tradicionais, agora a gente quer mudar para outra parada. E novos padrões de comunicação. Pessoas com dispositivos, dispositivos com dispositivos e dispositivos com sistemas. Porque você vai pegar esses dados e vai jogar para uma nuvem. Que nuvem é essa? Sei lá. Aí você começa a dizer termos como fog computing, edge computing. Por quê? Porque esse dispositivo agora tem uma capacidade de processamento limitada. Isso gera um atraso maior de processamento. Então você tem que diminuir o atraso de fila e de transmissão. E aí o que você faz? Você joga para um conjunto de servidores mais próximos possíveis desse dispositivo. Isso é edge computing. E vocês vão começar a ouvir termos como Cloud of Things, nuvem de coisas. E essas coisas jogando para servidores próximos para você tentar escalonar. Porque se vocês acham que hoje a gente troca grandes volumes de dados, a gente está só aquecendo. Quando a gente começar a trabalhar com realidade aumentada em tempo real, fazendo mining de vídeo em tempo real, galera, aqui a treta vai ficar muito louca. Né? Então, assim, o que possibilitou que esse fenômeno de IoT acontecesse? Sistemas microeletromecânicos cada vez mais baratos e utilizados. Né? Ou como eu falo, assim, o objetivo de um chip Bluetooth era custar $10. Hoje você compra por 50 centavos no dia Extreme. Um adaptadorzinho Bluetooth. É tão ridículo que na China você compra aquilo. Literalmente. Você pega uma pá, põe num saco e pesa. Isso é brutal. Isso tem um impacto brutal, não só na sociedade, como no meio ambiente. Né? Então, esse monitoramento, entender que esse monitoramento agora, de um espaço físico limitado como da cidade, é só uma mudança de serviço, é um problema. E entender que certas formas de comunicação sem fio vão ser extremamente relevantes aqui, vão ser pior ainda. Por quê? Não vai ser todos os lugares que vocês vão poder cabear. E mais que todos os lugares não vão poder ser cabeados, não é sempre que cabear é uma coisa boa. E eu vou dizer uma coisa que é mais agressiva ainda, né? Que é totalmente contra-intuitivo. Em muitos casos, cabeamento estruturado está mais exposto à interferência do que rede sem fio. E surgem tecnologias, né, que tentam trabalhar com isso aqui. Né? Então, o que a internet das coisas acaba trazendo? Né? Trazendo o conceito de a qualquer hora, a conexão a qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer coisa. Ou seja, como se o que está sendo monitorado é o ambiente simplesmente existe. Né? Quando eu falo de serviço, né, como por exemplo o site do Rock in Rio, ele existe tanto quanto aquele serviço existe. Mas quando você monitora um ambiente para tomar uma decisão, o ambiente simplesmente está lá. Ele acontece. Então, paradigmas que vocês aprenderam como orientação a objetos, né, computação estruturada, funcionam mal. Né? Porque vocês aprendem logo no primeiro período, assim, quem é que fez maratona? Ou fez pelo menos a OABI? Tá. Quem não fez, é legal que vocês participem de alguns cursos, né? Porque tem umas coisas que são super contra-intuitivas. Quem é que fez um loop infinito de propósito? De propósito, pessoal, não aquele, né, que acontece às vezes. Né? Fez um while 1, né? O while 1 faz o quê? O programa simplesmente funcione. Só que isso é gambiarraço, né? Isso é um negócio meio muito tratado. Você faz para alguns problemas muito específicos. Só que como a aplicação tem que funcionar 100% do tempo capturando dados do ambiente, esse paradigma de computação não funciona. Então, por incrível que pareça, né, hoje, uma das linguagens que está ficando mais popular para IoT é JavaScript. Cláudio, porque JavaScript é muito bom? Não, claro que não, né? Mas porque JavaScript é orientado a evento. Então é muito fácil você adaptar a natureza da linguagem a dizer o seguinte, Andressa, né? Vou jogar de novo a caneta em você, Andressa. Né? Andressa, pega a caneta. Quando a caneta chegar em você, você dá uma sacudida no Oliver. Porque o Oliver vai estar dormindo. Esse é o mecanismo. Né? A gente fez um padrão de comunicação. Esse padrão de comunicação faz com que o dispositivo Andressa atue no ambiente. Esse é o princípio. Né? Só que aí entram alguns problemas que a gente vai ter. O que... Diga. Você não continua tendo que ter um dispositivo que está sempre verificando isso, então ele continua no loop.
Mais ou menos. Quando é orientado ao evento, ele existe em 2 estados. Um estado perpétuo, né? Que é justamente esse loop, né? Mas de baixo poder de processamento, que a gente e ele vai ser sincronizado, por exemplo, isso vocês vão ver muito no Contic, né? O Contic simplesmente vai estar operacionalizando e dormindo entre eventos. Isso faz com que você economize energia. No caso, por exemplo, de programação estruturada, você simplesmente diz que toda tarefa é igualmente importante e que você vai ter e tudo vai estar funcionando. Isso é treta. Esses diferentes ambientes têm requisitos diferentes. Por exemplo, é muito diferente você fazer uma aplicação para um ambiente fechado e você fazer para o centro da cidade, né? Então, quando a gente for falar de Smart City, essa Smart City é uma falácia. Porque não existe Smart City. Você tem uma cidade que você vai ter prédios inteligentes trocando dados com ruas, trocando dados com tráfego, trocando dados com servidores, trocando dados com bombeiros, trocando dados com polícia e torcendo para que todo mundo se comunique. Agora eu pergunto para vocês, né? A gente está nesse nível de maturidade de software ainda? Não. Ontem, por exemplo, eu tenho um desses delivery de sushi que eu compro muito, é o Sushi Home. Ontem o Sushi Home disse para mim assim, nós estamos centralizando a nossa central de atendimento. E ficou, uma bosta. Né? E se para uma central de atendimento de um cara que fazia atendimento pelo Facebook já deu ruim, galera, imagina para quando eu tiver que trocar dados entre a polícia e os bombeiros. Quando meu pai faleceu em casa. Né? E aí eu liguei primeiro para os bombeiros. Eu não sabia, né? Você não tem um treinamento que acontece quando uma pessoa falece, né? Você não sabe exatamente para quem que você vai ligar. Tipo, buscar essa fantasma. Não sei. Papa, chama um padre para dar... Não. Então já fica a dica pro tio, né? Porque Cláudio também aconteceu. Se alguém faleceu na sua família, faleceu em casa, no hospital, você liga pra porcaria da polícia. Por quê? Porque sim, porque esse é o algoritmo, né? Faz assim porque senão dá ruim. Eu liguei pros bombeiros, aí os bombeiros foram em casa, atestaram o óbito, aí veio a polícia depois e entrou em loop infinito. Né? Porque o IML não conseguia decidir quem estava certo, se era a polícia ou se eram os bombeiros. Então, parece um caso bobo do dia a dia, coisa que pode acontecer, mas se a gente não tem essa definição algorítmica de processo, aí vem o seguinte, por que vocês deveriam estudar engenharia de software? Porque engenharia de software da próxima década não está falando de sistema, tipo, né? Sistema de... aquele sisteminha, aquele crude safado que a gente faz a maior parte do tempo, né? Mas como é que você lida com os processos que vão ligar esses diversos é ótimo, né? Esses diversos dispositivos, né? Que vão ter requisitos muito diferentes ou que vão ser de plataformas muito distintas. Não? Então a área de aplicação que assim, foi pensada lá no começo, era controle do ambiente, assistência à vida em ambiente de saúde, automação e produção industrial, logística, segurança, e agora a gente está falando de estradas inteligentes, carros inteligentes, e você está trazendo uma coisa que antigamente era só essa questão de infraestrutura para usar mecanismos de inteligência artificial. Né? Isso e para você fazer Gundams, porque o robô japonês do Shounou, né, ele vai fazer streaming em tempo real da luta pela visão dele. Maneiríssimo, né? Então, alguns combatem o Estado Islâmico, outros fazem Gundams, né? Cada um com as suas prioridades. Né? Não, meu vizinho a Coreia do Norte foi um Gundam, porque sim. Né? Então, estima-se que até 2020 existem aproximadamente 50 bilhões de objetos conectados à internet. Você fala, claro, 50 bilhões não é nada. Até 2030, estima-se que eu tenha um objeto para cada metro quadrado de superfície do planeta Terra. O que isso quer dizer? Cara, a gente quer dizer o seguinte, que IPv6 já nasce na atmosfera. Se eu dou um IP para cada um desses dispositivos, não importa, né, a quantidade de IPs que eu tenho, não vai resolver. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que todas as coisas tenham IPs, todas as coisas monitorem. Imagina que eu posso dizer que a sua camisa vai ser, né, um input para eu fazer mining de dados de saúde. O pH do seu suor. pH da sua urina. Eu ia dizer algumas outras coisas, mas está gravando, fica feio, né?
mas existem outras, né, formas de se manifestar que o seu corpo pode dizer coisas. Por exemplo, você assoou o nariz. Ninguém assoa o nariz assim, tô aqui de boa, vou assoar o nariz lá no banheiro. Não é isso, não é assim que funciona. Né? Tô com coriza, isso é legal. Não. Né? Imagina que eu pudesse medir uma epidemia antes mesmo dela acontecer. E aí entram coisas, né, de modelos lineares. Por que vocês aprendem estatística? Para vocês aprenderem regressão. Vocês poderem trabalhar com predição de fenômenos. Né? Cláudio, mas isso é difícil de prever. Gente, porque se fosse fácil, a gente chamava de jogar contra o Botafogo. Mas... Então essa estimativa de que hoje a gente vai ter mais dados vindos de dispositivos do que vindo de seres humanos, né, não é mais só uma estimativa, já é uma coisa que a gente fala de como realidade, mas olha só, se hoje os humanos já produzem na ordem de exabytes de dados, ou seja, eu tenho 1 bilhão de usuários diariamente no Facebook, e mais de 1,5 petabytes em imagens foram armazenadas pelo Facebook, e isso eu não estou falando nem de YouTube, eu não estou falando de Netflix, porque a gente fala de Facebook, mas o grande... Pode falar. Não. Mas o grande hoje, volume de tráfego da web vem do streaming. E se esses caras aqui já estão algumas ordens de grandeza maior do que tem aqui hoje, a cada ano a gente dobra o tráfego na web, e olha que ridículo, né? Nosso crescimento é exponencial. Quando eu falo nessas coisas monitorando o tempo todo, e que elas vão gerar mais dados do que isso, aí a gente passa a ter um problema. Porque a gente não consegue minerar esses dados. O que o Facebook e o Google fazem? O Google faz um algoritmo de busca. Balela. Esse algoritmo de busca que o Google faz é super conhecido. O PageRank tem uma porrada de artigos falando sobre ele. Um monte. O Facebook ele faz Web Semantic. Tem uma porrada de papers de Web Semântica por aí. É mole. Faz redução de linguagem, usa OWL. E o Facebook é até programado em PHP. Não consegue fazer nada de especial. Né? O que eles fazem de maneiro? Eles fazem isso brutalmente rápido. Então a engenharia deles, a arquitetura do sistema deles é brutalmente bem feita. Né? Então é muito mais do que só arquitetura de redes. A arquitetura de desempenho dele, a troca de linguagens de programação, como desenvolve. O Google teve que desenvolver uma linguagem de programação, porque o Java e o Python não eram bons o suficiente para fazer o que ele queria fazer. Aí surge o Go. Surge o Rust, né? O Rust surge mais pela galera do Firefox, né? Para trabalhar com processamento paralelo. Então, assim, tem problemas com uma escala nova que a gente não sabe lidar. Né? E aí eu falo para vocês, né? Aí eu falo porque a minha geração aprendeu assim e está passando para vocês dessa forma. Mas vocês têm que imaginar isso diferente, galera. Eu aprendi a programar estruturado, porque na época, assim, um freela que eu fazia quando eu era adolescente era fazer sisteminha de locadora. Era ridículo, assim, você vai lá, o cara, aluguei o filme, aí vem lá a tia lá, digita que o seu número de sócio alugou esse filme, e daqui a 3 dias tem que devolver. Gente, hoje em dia qualquer um de vocês vai fazer isso na web, né? Vai ter um hostzinho na cloud, vai fazer as paradas dessas. Mas na minha época não. Então assim, hoje o volume de dados aumentou, mas eu quando nasci não existia esse negócio de computador pessoal. Não era uma coisa que era para todo mundo. Eu não tive internet até boa, velho. Né? E quando eu tive foi internet de escada. E mesmo assim o pessoal falando, nada de discado, isso dá caro pra caramba. Vocês não. E o volume, quando vocês entrarem para essas empresas agora para trabalhar, o volume de dados é muito grande. Como você lida com isso? Aí eu falo para vocês, se atenham a fundamentos. Deem uma olhada em determinados algoritmos para vocês resolverem problemas. Saibam o que é uma RIP. Não precisa me responder. Mas quantos de vocês aqui, se eu parar e perguntar, o que é uma RIP? Conseguiriam me descrever exatamente o que é uma RIP? Ou uma não é para responder, não precisa responder. Guarda para você no seu coração. Né? O que é uma árvore V? Como funciona uma árvore V+. Né? Esse tipo de coisa são as coisas que eu acho que vocês têm que tomar uma noção. E até, por exemplo, como é que eu paralelizo o processo de uma árvore B? Ou então, por exemplo, alguém aqui acha que tem um computador monoprocessado? Nem o teu celular mais é monoprocessado.
Como é que programa em dispositivo paralelo? Ah, tem uma camada de abstração. Que camada é essa? Como é que vocês programam para isso? Então esses são problemas que vocês têm que tratar, né? Qual é esse volume de dados? E o que esses dados querem representar? Qual é a semântica desse dado? O dado de uma coisa é igual ao dado do seu profile do Facebook, é igual ao seu Twitter, né? E mesmo o seu Twitter, como é que o seu Twitter é alguma coisa da internet das coisas? Como é que eu armazeno, transmito, processo e analiso esse volume de dados? Ou seja, como é que eu faço, né, técnicas de mineração com grandes coisas? E para vocês terem uma noção, a Gartner é especialista em fazer predições sobre sistemas de computação. Isso é chamado de a curva da tecnologia, né? Que diz o seguinte, olha, o que em 2014 estava como no pico, né, da expectativa, o que estava caindo em desilusão, o que já estava sendo bem utilizado e o que já estava sendo produzido. Em 2014, a gente estava falando assim, estavam surgindo os primeiros dispositivos de reconhecimento de voz, para você falar e digitar. Hoje, qualquer celular Android safado já usa isso. Você pode falar e ele vai escrever. Ou você vai ter um assistente, um Siri, um Cortana. Qual é o do Android? O Google Assistant, né? Em 2014, a Internet of Things era a parada. Hoje, já está aqui. A gente já está querendo mover para essa coisa assim, que a gente está finalmente começando a entender. Ou seja, tem uma super expectativa, surge um monte de startups, essas startups não sabem nada sobre coisa alguma. Por que elas não sabem nada sobre coisa alguma? Porque ninguém sabe. Então essa galera, tipo assim, empreendedora desse pico aqui, alguns deles vão dar muito certo, alguns vão ser um fracasso miserável. Né? Então a gente está botando assim que em 2014, entre 5 a 10 anos, é que esse negócio de internet das coisas vai bombar forte. Né? Só como é que isso vai bombar? Vai bombar quando a gente só vai lidar com grandes volumes de dados. Então, Cláudio, hoje a gente já lida com grandes volumes de dados. Mas a gente lida mal. A gente foi contratado, né? Eu e os professores para dar consultoria para uma empresa que eu não posso falar, porque o contrato não deixa, né? Uma empresa multinacional que trabalha com e-commerce. Né? O faturamento da empresa é mais de 150 milhões de dólares por ano. Eles disseram para a gente, olha, toma a base de dados e diz para a gente o que tem aí dentro. Eu não sei o que tem aí dentro. Foi isso que eles disseram pra gente. Aí vieram assim, Cláudio, você é o cara de estatística. Eu sou o cara de estatística. E o que você vai fazer? Eu não sei. Vou lhe dar uns padrões e tentar fazer um projeto de 3 meses. Uns outros professores vão usar uma rede neural, outros vai fazer os KVM, a gente vai tentar tirar os padrões. Mas pensem, entendam isso. A empresa ganha 150 milhões de dólares por ano. Deixa esse número entrar em você. Ela ganha, ou seja, depois que todos os custos são pagos, no final do ano sobrou 150 milhões. E eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles não sabem o que eles vendem. Eles não entendem para quem eles vendem. Quem é o consumidor deles. Né? E eu vou dizer mais para vocês. Todas essas grandes equipes de varejo não fazem a menor ideia. Quem é o consumidor da Americanas? Quem é o consumidor das Casas Bahia? As Casas Bahia tinham um discurso, não, a gente vende para a classe C, D e E. Meu amigo, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, todo mundo vendia para a classe C, D e E. Mas quem compra nas Casas Bahia? Quem foi aqui, qual de vocês aqui comprou um celular pela última... Não, também não fala, guarda esse coração. Né? Comprou um celular no ponto frio. O conceito de guarda pro coração não foi levado bem, né? Que tem um conjunto de pessoas aqui que, né? Quem é o consumidor aqui diário, sei lá, por exemplo, Cláudio, o que você compra no Submarino? Eu vou dizer pra vocês. Deus te abençoe. Grace. Cláudio, o que você... café, gente, eu tenho choque. O que você... Cláudio, ele ia falar justamente sobre café. Cláudio, o que você compra no Submarino? Cápsula da Dolce Gusto, porque é mais barato quando você compra em quantidade. Eu compro em caixa. Não é caixa daquelas caixas, é caixa. Né? É ridículo. Né? Na verdade, isso já foi um motivo da minha esposa falar, Cláudio, você tá de sacanagem, né?
Não, gente, é vício, eu paro quando eu quiser, né? E galera, o que está rolando agora? Então a gente está falando assim, ó, de computação, cloud computing híbrida. Que a galera está falando assim, pô, cloud computing híbrida. Tá gravando, né? Não posso dizer o que ia dizer. Mas pode ser assim, Dance. What the fuck? O que é isso? Não existe computação híbrida. O que tem é um servidor de uma outra pessoa trabalhando. Mas beleza, o que eu posso fazer agora? Eu não posso usar esse cara como processamento. Um cara que é mais próximo. Por que vocês não podem ter as próprias nuvens de vocês e isso ser um negócio? Porque o grande treta agora, que a gente está dizendo assim, jogo tudo para a nuvem. Mas a nuvem não é armazenamento. A nuvem é processamento. E aqui vocês vão ver, isso é 2014, né? Então eu estou falando de software defined de qualquer coisa, né? A gente ainda está querendo entender para que isso serve. Por quê? Né? Aí você tem um trade-off. Eu vou fazer um software defined de qualquer coisa, eu vou trazer a configuração para mais perto. Beleza, e o custo de trazer isso? Como é que você vai avaliar esse negócio? Não, mas eu vou ter... E o que me deixa... Chateado. Isso, chateado é uma ótima palavra. Né? O que me deixa chateado é o seguinte, né? Quando o cara vira e fala para vocês, não, em 10 anos você vai ter velocidade. Porque, assim, pensa 10 anos atrás. As aplicações que vocês usavam 10 anos atrás, vocês estão usando hoje? Mas há 10 anos atrás, a tua rede era no máximo 10 vezes mais devagar. O que você tinha 10 anos atrás? Estou falando 2008. Vocês tinham uma rede de 2 mega em casa. 1 mega. Hoje em dia vocês têm rede de 10 mega. Quiçá alguns vão estar com 60 mega, 50 mega. Mas não é muito mais do que isso não, galera. E para vocês terem noção de como isso é ridículo, quem não tem acima de 35 mega de banda em casa, não está usando banda larga. Pelo padrão internacional, banda larga é quando você tem acima de 4 megabytes. Eu tenho 15 mega, eu não chego nem a 2. Obrigado, Net. Te amo. Né? Então, essas coisas... Diga. Onde? Lá embaixo nesse dia daí. Effective Computing e Quantified Self. Aqui, estou quente ou estou frio? Tá bem quente. Tá tudo assim. E Quantified Self? Lá em cima, Effective Computing. Aí, ó. Isso é computação orientada a contexto. Né? Isso aqui é computação orientada a contexto, onde você é o contexto. Né? Quantified Self, na verdade, estou querendo extrair dados de seus para transformar isso em comportamento. É bem a ideia do Black Mirror mesmo. Só que hoje a gente descobriu que eu não preciso clonar ninguém, nem furar a cabeça de ninguém para isso. Né? Eu posso só te observar. Olha que coisa louca. Né? E o Affective Computing é o seguinte, como é que eu... Affective... Né? O negócio o negócio da Scarlett Johansson que, com a voz, aí tem o Joaquin Phoenix, e blá blá blá, e ele tem problemas emocionais, né? E depois os robôs fazem um uprising, né? Começa como história romântica, termina como Isaac Asimov, né? Bizarro. Foi bacana, né? O Affective Computing é o seguinte, será que eu consigo efeitos não... O que é sinergia? Digamos que, né, você, Henrique, seja muito bom em combinatório. Não sei se é uma verdade, estou chutando um valor. Né? Seu nome? Leonardo. Digamos que o Leonardo é muito bom em linguagens formais. Não sei se é verdade, estou chutando um valor. Né? Aí você fala, mas né, vocês têm desconhecimento da área um do outro, porque sim, né, isso acontece muito com professores. Né? Então vocês começam a trabalhar juntos, a soma das partes... vocês juntos dão um resultado melhor do que a soma das partes individualmente. Então, como é que eu consigo trabalhar para que esse conjunto de dispositivos que roda, esse conjunto de software, gere sinergia? Um exemplo de Affective Computing que funciona muito mal, um exemplo bem rude, é, por exemplo, como o Linux instala pacotes. Eu instalo pacotes em árvores de diretório para que eu possa puxar branch, para que eu não repita a mesma biblioteca 30 vezes. Como é que o Windows e o Mac instalam software?
Eu instalo tudo um pacotão fechado e tudo é totalmente independente, 90% das vezes. Então eu não precisaria, tipo, eu não precisaria de uma biblioteca, não precisaria já ter algo instalado para que alguma coisa fosse instalada, entendeu? Tudo seria autodependente. Isso tem vantagens e desvantagens. A Effective Computer é o seguinte, não, eu posso fazer isso não para software, eu posso fazer isso para tudo. Só que isso aqui, existe uma coisa chamada, né? Aí vocês acabam me gerando problemas, né? Porque a gente chama de problemas de integração, né? Imagina o seguinte, isso é um problema que eu dei na minha tese de doutorado, um problema muito legal, ar-condicionado. Quanto mais quente, mais ele esfria. Começou um incêndio. Quanto mais quente, mais ele esfria. Então, o ar-condicionado mascara o incêndio. Vocês estão dizendo, um incêndio não é só químico, não é só fogo, é químico. Mas digamos que eu tenho um sistema de ventilação. Como é que eu identifico o incêndio de forma acurada? Será que esse ar-condicionado não está atrapalhando o meu incêndio? Como é que isso lida aqui? Essa integração, essa sinergia é o que a Effective Computing está tentando entender. E esses Virtual Personal Assistants que estavam ali lá atrás, mas por causa do Speech Recognition e de Big Data, foram lá para frente. E agora tem uma parada que vocês não estão vendo, né? Além de Brain Computer Interface, está muito legal, algumas paradas aí que estão rolando, né? Umas coisas que não estão é Quantum Computing. A gente está transcrevendo um projeto para a NASA, que o projeto assim, é o seguinte, cara, a gente está quase fazendo um protótipo de computador quântico. É muito legal, só que a gente não sabe o que vai fazer com ele. Pô, será que tem algumas coisas que vocês podem experimentar aqui? Caraca, velho! Cara, vou escrever vários paranauê malucos, né? E uma coisa que assim, é bem legal e não está funcionando, que está surgindo, é chamado biochips. Como é que eu trabalho com o que eu chamo de computação orgânica? Como é que eu quantifico informação dentro de seres biologicamente manufaturados, né? Mas enfim, né? Isso a gente vai falar no final do curso, quando a gente fala sobre comunicação molecular. Como é que eu encodo a informação em lugares que não dá para botar silício, né? Ou então, por exemplo, você está doente, eu quero monitorar as suas plaquetas em tempo real, o que eu faço? Eu meto um nanorobô na tua corrente sanguínea. Aí beleza, você morre envenenado. É sério, gente, isso é um problema. Então, por exemplo, a gente está com um problema assim, bem mais bobo do que esse, né? Quem aqui sabe o que é holopacá? Eu já devo ter falado isso em alguma aula daqui. Holopacá. Holopacá é um procedimento de biossegurança que se você, um médico, um dentista, está usando alguma coisa, esse negócio tem que estar envolto em uma proteção qualquer. Tá? Eu estou fazendo um projeto lá com o odonto que eu tenho que holopacar um teclado. Cara, imagina, toda vez que você for usar o teclado tem que estar envolto em plástico. Gente, que saco. Como é que você lida com isso, né? Então, vamos lá. São 2:10. Então, precisamos transformar toda essa expectativa em realidade. Ou seja, tem uma galera trabalhando forte com isso, né, já. Então, diferentes visões, né? Você tem a visão do que é a rede, que é a visão que eu, Cláudio, mais trabalho. Quais são essas tecnologias, quem é que vai estar trabalhando? Então, estou falando de RFID, UID, NFC, rede sem fio, atuadores, bababá. Tem a galera com visão orientada para a internet, que está falando de web das coisas, pegar os dados, transmitir, plugar nas web, né? E a galera falando de visões orientadas à semântica. Pô, o que isso quer dizer? O que esses dados trafegam? Né? E a internet das coisas são essas três coisas. A internet das coisas vão ter essas três visões. Né? Como é que eu lido com a complexidade de ter agora algo que não é normalmente reativo dentro da minha rede? Como é que eu lido com algo que não é um ser humano? O que isso quer dizer? E aí entra o seguinte, dentro da parte de comunicação vai ter os protocolos de rede sem fio A, B, G, N, agora já tem a C, a D, a F, Bluetooth, 802.15.4, ZigBee, RFID, e o RFID é muito interessante, né, porque ele traz uma coisa diferente, que o RFID ele simplesmente pode não existir enquanto você não chega perto para se comunicar. Por quê? Porque ele funciona, um dos modelos de RFID, baseado em campo eletromagnético. E é para isso que vocês deveriam aprender Física 3. O professor de Física 3 que entendesse de redes saberia mostrar para vocês por que uma RFID funciona, né? Lei de Coulomb. Física 3 alguém fez? Coulomb, ok. Duas cargas, né? Gera energia. Então, essa é a ideia. Isso que alimentaria o RFID. Isso garante que isso teria tempo de vida infinito. Ou mais ou menos. Mas mais do que a gente, o que é o suficiente para mim. Né? Então, aí começa assim, de como é que eu dou o endereço para esse dispositivo? A gente falou, não,
A primeira reação foi IPv6 e surgiu uma tecnologia chamada 6LoWPAN, IPv6 para dispositivos de baixo poder computacional. Hoje em dia já discute. Galera, essa treta não vai funcionar. É. IPv6 não deve funcionar. Pode ter muito mais dispositivos que eu tenho que ter. Imagina o seguinte, se eu estou dizendo que hoje vocês, cada um de vocês aqui, ao tirar um celular do bolso, nesse celular, que vocês podem ter comprado por valores que vão de R$300 a R$1.000, vão ter no mesmo celular uma placa de rede sem fio, uma placa Bluetooth, uma placa 3G pelo menos. E alguns de vocês têm NFC. Então tem pelo menos aí um endereço de placa para cada um de vocês. E que se vocês estudam em IPv6, cada dispositivo não ganha um IP. Ganha quase como se fosse uma rede. E pior do que isso, esses dispositivos eles vivem de bateria. Como é que eu otimizo o tempo de vida de bateria se eu quero botar computação complexa ali dentro? E beleza. Aqui, quem aqui, né? Vocês estão vendo que eu tenho um MacBook aqui. Quem me deu foi aí na FRJ, né? Isso aqui é propriedade da FRJ. E eu tô com dois adaptadores para poder falar com o VGA. Eu tenho um adaptador, alguma coisa da Apple, para HDMI, e HDMI para VGA, né? Se eu não consigo fazer isso com um computador e a estratégia de algumas empresas ser diferente, como é que eu garanto interoperabilidade em dispositivos heterogêneos? Ou seja, eu vou ter a internet das coisas da Apple, a internet das coisas do Google, a internet das coisas da Microsoft, a internet das coisas, sei lá, de alguma empresa indiana que vai surgir nos próximos 15 anos e vai dominar o mercado. Complicado. Então, esses são problemas, né? Mais desafios. Como é que eu integro diferentes tecnologias de rede? Como é que eu integro o pessoal que está na rede sem fio na rede cabeada? Isso é mole, a gente já resolve hoje. Mas como é que eu integro a galera que vai estar numa rede biológica com a rede tradicional de vocês, né? Como é que eu vou poder prover serviços comuns para essas diferentes tecnologias? Onde eu vou ter dispositivos que vão ter alto poder computacional e dispositivos que não vão ter, né? Como é que eu crio abstrações sobre as coisas no mundo virtual? Hoje eu uso a web. Tudo que eu faço, eu quero uma coisa comum que eu faço, jogo para rede e provenho uma interface HTML. E se eu tenho uma coisa tipo Google Glass? Aí entra a questão dos wearables, né? O que é uma interface humano-computador para algo que está na sua cara? O que você faz? Você toca? Dá um tapa no teu óculos? Né? Assim, você começa a fazer tipo linguagem de sinais que vai fazer reconhecimento em tempo real. Já tiveram algumas propostas bem ruins sobre isso, pessoal. E como é que eu componho aplicações para que o que já existe hoje funcione, né? Imagina o seguinte, tá? Entra aí. Pessoal, esse é o Thiago, o professor da Rural, que fez os slides, né? Então, agradeço ao Thiago, porque os slides estão bem feitos dessa vez. Tá? Então, eu já falo. Então, aqui, alguns exemplos de aplicação, né? Por exemplo, monitoramento de atletas em tempo real, né? Monitoramento de segurança, isso são coisas que hoje a gente já faz, né? Eu tenho o smartwatch está medindo o batimento cardíaco, esse batimento cardíaco compõe com o que a gente chama de mashup, né? Pega o seu GPS, liga o seu GPS e cria uma aplicação web rica baseado no tempo do atleta. Então imagina eu poder ter numa base de treinamento para uma Olimpíada os dados de todos os atletas. Eu não preciso que eles treinem no mesmo lugar. Eu posso inferir com base em outros dados. De peso, de estresse, de batimento cardíaco, né? Medir a evolução. Né? Quem aqui já viu um filme chamado Moneyball? Que é o Brad Pitt, que ele começa a utilizar dados estatísticos para medir o beisebol. Isso nasce na década de 80. O pessoal fala, que maconheiro safado. E na verdade hoje esse é o padrão de todas essas coisas. O Bernardinho fazia isso aqui já em testes do Piniquins com vôlei. Ele foi tipo pioneiro nisso aqui no planeta, né? Ele na verdade é um cara muito inteligente nesse setor. Então é um setor que hoje usa muito data science, né? Na década de 80 chamava data science, não, chamava de estatística mesmo, né? Para fazer análise de resultado. Né? Day trading, né? Quem que já falar de day trading? Só não dá. Só você vai ganhar dinheiro. Day trading é uma atuação de você vender num curto espaço de tempo ações. Né? Ação de vender ação. Né? Enfim. Né?
num determinado, e aproveitar essas flutuações do dia que tem ao longo do dia das ações. É nisso que se ganha muito dinheiro, né? E tem alguns caras dedicados a usar isso para treinar robôs que vão fazer day trading. Então, quão bom é o seu robô pode ser uma vantagem, pode ser melhor do que o ser humano. E o Elon Musk disse numa entrevista recente que ele tem muito medo, né? Porque os primeiros inteligências artificiais já deram sacode na galera jogando Age of Empires. Um sacode daqueles assim, ó, maneiro, né? Sensoriamento participativo. Como é que eu já uso os sensores que vocês já têm para alimentar a web? Porque isso é um jeito barato. O Google faz isso. Como é que eu uso os sensores dos celulares e computadores de vocês para trazer dados e alimentar a minha rede, né? Ou a vaquinha aqui, que está sendo utilizada, né, com um leitor de RFID. Isso é muito comum para a agricultura. Alguma ideia de aplicação? O Thiago, a gente teve uma startupzinha, né? A gente bolou um plano de negócio que a gente ia fazer com estacionamento. Imagina que a gente estava brincando com a aplicação Android que você reservava uma vaga de estacionamento em tempo real, conforme você está indo para um lugar, né? E aí você podia começar a compor. O shopping podia reservar lugares em estacionamento e restaurante, né? E aí entra a Libelium. A Libelium é uma empresa espanhola de sensores que eles fazem uma iniciativa chamada Mundo Inteligente, né? Onde eles têm, né, a rede de sensores para todos os tipos de aplicações. Todos é forte, mas para um grande número de aplicações, né? Desde usinas nucleares até, por exemplo, cuidar, né, de esportistas. Não que uma coisa seja mais importante do que a outra, né? Mas uma talvez assim, o cara caiu e quebrou o tornozelo diferente de Fukushima, né? Espero que vocês tenham noção disso. Por favor, né? Eu vou deixar o site da Libelium, já peço desculpas antecipadamente, mas eu estava com um deadline de uma conferência que eu fracassei miseravelmente hoje. Então, né, eu hoje mesmo ou amanhã eu já vou atualizar a página com essas coisas. Isso aqui vai estar no site da Libelium para vocês darem uma olhada, né? Então, em 2025, a gente está estimando que todos os objetos cotidianos vão estar conectados na internet, né? Desde a sua carteira de identidade até, né, você poder saber quantas semanas o seu pacote vai ficar em Curitiba de verdade, né? Isso é legal, gente, entenda o seguinte, porque isso é melhoria de processo. A gente vai entender quais são os gargalos da nossa rede. Por exemplo, quando é que a gente soube que, né, vocês sabiam que há 10 anos atrás o gargalo aqui do curso de vocês não era D? O gargalo do curso de vocês era SO? Quem me estava isso era um professor chamado Tomé, que era um excelente professor. Só que era um professor muito difícil, né? E aí, tipo assim, gerou um gargalo. Então, tipo, isso gerava uma desincronia no curso, né? Aí o pessoal conversou com o Tomé começou a espalhar a disciplina mais um pouquinho, né? Então, assim, se você não sabe como o processo é, o cara não pode entender o que está acontecendo de problema, né? Claro, né? Tomé era um professor razoável, que conversava com pessoas e quando as pessoas conversavam com ele, ele respondia como um ser humano, né? Isso facilita as coisas, né? Mas esse tipo de informação é melhoria de processo, né? Imagina que você conseguisse entender o seguinte, por que o trânsito do Rio de Janeiro é ruim e pudesse melhorar. Imagina que a gente chegasse à conclusão que essa história de Avenida Brasil não funciona. Que louco, né? Porque esse negócio de BRT é um paliativo safado. Então, como é que seria essa interface? Isso é um trabalho para vocês de casa. Pensem o seguinte, como é que é a interface com um dispositivo que não tem uma tela? Pensem em um problema, como é que é a interface desses dispositivos para quem é cego? Para quem tem uma deficiência física. Como é que alguém que é cego vai poder estar se beneficiando disso, né? Na Rural, o Thiago falou sobre os cursos desde a zootecnia, floresta, mas como é que você resolve o problema do fundão? Quais os problemas você acha que o fundão tem? Eu já vejo um problema, para mim, é muito sério. Eu nunca sei quando o ônibus interno vai passar. Para mim é tipo sorte, né? Tipo assim, é fé, é um ato de fé pegar um ônibus interno. Por que a gente não podia ter as coordenadas do GPS aqui interno do fundão? Ou GPS relativo? Cara, é um Arduino, aí a galera do Arduino, é um Arduino e uma plaquinha de GPS. Um Arduino, pode ser aquele Arduino Vagabundex, né? Comprou no Jockstream por $1. Então, essas são coisas que vocês podem pensar. Pensem em projetos. Assim. Então, qual é o dever de casa de vocês?
Dever de casa. Vocês queimarem a mufa um pouquinho em casa. Mesma coisa. Uma página. Vou entregar aqui pro tio. Então você vai trazer e vai deixar aqui na frente. Né? Vai entregar aqui pro tio o seguinte. Vocês vão descrever um problema do fundão e uma proposta de solução. Relaxa, galera. O fundão tá cheio de problemas. Vocês têm um monte de material para trabalhar. Né? Pode ser que o problema de vocês seja o seguinte. Gente, qual é o problema? Imagina o seguinte, como é que vocês resolveriam um problema? Quem aqui gasta mais de 1 hora para chegar no fundão? Ou seja, se a aula é 8 horas, você tem que sair de casa antes das 7. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu resolvo esse problema com tecnologia e não com dinheiro? Videoaula é uma solução. Né? Pense o seguinte, né? Não compra presença. Eu não compro presença. E até gravo vídeo, né? Postar é um outro problema, mas eu até gravo. Prometo conseguir postar, pessoal. Falando nisso, né? Falando em postar... Cara, não sei se vocês te contaram, mas a nota de segurança pelo passado ainda tá aberta. Fica a dica. Já é sacanagem. Hã? Já é sacanagem. Hã? Ainda está aberta. Começa com a guiar. Aí ninguém quer conversar, né? Entendi. Meu áudio. Pensando em ambientes inteligentes, como é que eu torno a nossa sociedade mais verde? Por exemplo, esse ar-condicionado aí que, né, chora. Literalmente. Como é que eu resolvo problemas, por exemplo, da casa de vocês com, né, aquecimento? Como é que eu resolvo problemas em cidades frias com resfriamento? Né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, cidades europeias gastam muito dinheiro evitando o congelamento de campos. Durante períodos de inverno meio bizarro, né? Um dos maiores problemas em Moscou é justamente o congelamento de coisas durante o pico do inverno. Como é que você mantém que as coisas funcionem? Isso e as pessoas morrendo, né, na rua. Isso é um outro problema que eles têm. Né? Como é que eu resolvo esse problema? Então pense o seguinte, os problemas do Rio de Janeiro. Como vocês resolveriam esses problemas? Não, gente, eu quero resolver, não quero reset. Essa mentalidade assim, o que acontece com o Windows? Formata. Não funciona assim. Formata e põe Linux, né? Okay. Então assim, o que eu falo pra vocês, né? Arrisque, né? Tipo assim, faça esse negócio. Incubadora de empresa. Eu tive um conjunto de alunos do segundo período que eles participaram, que eu fiz um acordo com eles há uns anos atrás, que era o seguinte. Cara, se você conseguir pegar isso em Comp 2, ele é da engenharia. Né? Falei, olha, vocês estão aprendendo orientação a objetos. Se vocês fizerem um projetinho, o projeto final de vocês do curso, for para a feirinha de startup e passa com média 10. Né? O processo da incubadora de empresa aqui do AFJ está abrindo. Qualquer um de vocês, estou falando isso, está gravado, né? Foi com um projeto aqui que tem a ver com IoT, propôs o projeto, entrou para a incubadora, pode passar com média 10. Não precisa nem fazer mais nada. Vamos lá, porque teve uma dificuldade aí. Tá? Se você fizer um projeto para a incubadora, um modelo de negócio for aprovado e você puder entrar para a incubadora, passar no processo seletivo da incubadora, eu estou dizendo, eu acho que eu não tenho nada para te ensinar que seja útil, que você já não tenha aprendido ou vai aprender sozinho com a vida. Né? Aí eu te dou média 10, você vai feliz para casa. Né? Então, né, onde nós estamos hoje? Né? A gente está a nível de equipamento. Hoje existem oportunidades a nível de equipamento. Ou seja, que equipamento é esse que vai estar na sua Internet of Things? Né? Qual é esse appliance? Aplicação de dispositivos. O que é uma aplicação para a Internet of Things? O que não é só um web app que você está subindo dados localmente? Inteligência por trás de serviços. Como é que eu tiro dados dessa Internet of Things e transformo isso em valor? A questão é transformar isso em valor, galera. Isso que o Facebook fez melhor do que o Google. Pegou os dados dos usuários e transformou isso em dinheiro. O Google fez isso num volume muito maior e com um monte de outras coisas.
A estratégia do Google é muito inteligente, mas se for parar para pensar, quantas empresas têm o toque do Facebook e quantas empresas têm o toque do Google? Só pensar que o Google hoje virou holding, né? Virou Alphabet. Interface de interação entre homens e dispositivos melhores, né? Como é que eu melhoro essa relação interface homem-máquina, né? A interface é muito tranquila para vocês que estão acostumados. E para tua avó, que enxerga mal? Ou então para o teu colega, que é surdo, que aqueles barulhinhos que aparecem, que popam no computador desagradáveis, não querem dizer nada para ele. Ou para alguém que tem... qual é o nome daquele negócio que você tem com cor? Vermelho e verde? Daltonismo, né? Como é que isso afeta o seu uso da computação? Né? Tem os psicopatas que gostam de usar só linha de comando. Eu sou um deles. Né? Isso é razoável? Né? Pode ser que não. Né? Como é que eu consigo manter a semântica desses dados? O que vai ser a semântica? Assim, o Facebook tem a noção clara deles de semântica. Mas, o cenário do Facebook é fechadinho, galera. Agora, imagina uma aplicação militar. Essa semântica é parecida. Como é que eu combino aplicações da web com esse mundo físico? E mais dados, mais informação, conhecimento, novas técnicas de data science. É a palavra da moda. Por quê? Porque finalmente chegou assim, caraca, não importa eu pegar tanto dado. Mas se a gente for para pensar, dos últimos 20 anos, que a gente não tinha nem poder de processamento e nem tinha como trafegar os dados. Agora a gente tem os dois, agora que a gente está entendendo assim, beleza, a gente fala muito maneira com isso. Essas novas oportunidades de negócio não tem ninguém atendendo. Aqui no Brasil, então, a gente está totalmente fora disso. E aí entra o seguinte, vou postar para vocês pela lista lá da intranet, né? Não vou postar nem pelo grupo da turma, pela página. Vai ter, na semana que vem, na quinta-feira, de 2 às 6, um meetup de OpenStack. Quem sabe aqui o que é OpenStack? Tá, 2. Então, mais um motivo para vocês irem. OpenStack para você trabalhar com aplicações em nuvem. Quem for, leva meio ponto. Além de eu liberar da aula, né? Porque a aula vai ser lá, né? Vou dar mais meio ponto para todos vocês, para quem for. Tá? Então, né? E vai ter comida de graça. De 2 às 6. Vai ser lá no CT2. Vai ser um meetup organizado por uma empresa chamada Neopef, com quem eu colaboro já há alguns anos. Né? E esse meetup de OpenStack está vindo para cá porque a gente está trazendo uma cooperação com a Contron, que é uma empresa muito grande da área de rede no planeta, um servidor bizarro deles, para a gente testar. Vai ficar lá no LabNet só para a gente tocar o terror. Então a gente deve fazer um negócio com essa parte de Internet of Things, com a parte de nuvem, só que num servidor que dá para você simular uma cidade. O problema vai ser energia. Eu vou postar. Eu vou postar tudo pela intranet, porque eu chego para todos vocês. Alguém aqui não está matriculado nesta maldita turma? Eu já falei para vocês regularizarem a situação. Cláudio, quebra de requisito. O que eu faço? Em nome do Deus que você reza, abre o processo. A Maria Luísa falou que ia liberar tudo no mundo interno. É? Hoje. Então, Deus a abençoe. Tá? E olha só, hoje, no Brasil, um cenário que é muito aberto é o mercado agrícola, que a gente não tem nenhuma solução boa. Tá? Então, olha só, começa, quer brincar? Compra um kit básico de Arduino, $1. Cláudio, mas eu não tenho. Vamos trabalhar, vou trazer alguns kits, a gente vai fazer algumas coisas aqui no laboratório, aqui na sala de aula. Né? Comunique com uma estação base. Né? Pensa na web, cara, Cláudio, mas eu não sei programar. Meu amigo, não existe isso de saber programar. Você consegue chegar na web usando Shell Script. Dá para fazer uns paranauê muito loucos. Eu não quero que você faça o melhor programa do mundo. Eu quero que você chegue na web de alguma forma. Monta um Apache, né? Cláudio, eu tenho hoje está difícil, né, gente? Essa é expertise de rede. Beleza, pega o seu expertise de rede e vamos colocar isso na web. E pense nessas restrições de dispositivos, né? Use esse potencial todo na web, Os desafios que a gente vai ter, Diferentes capacidades, funcionalidades, gravem isso na mente. Diferentes aplicações que vão ser incompatíveis, Dispositivos com poucos recursos, muitos protocolos, isso vão ser os próximos 10 anos. Esses 10 anos hoje da IoT são a gente está brincando da década de 80 que foi para a internet. A gente não sabe.
quais são os protocolos que vão ficar. Vai ter muita discussão, muita gente apontando o dedo na cara um do outro, dizendo que os outros são burros, né? A gente não sabe quais são os protocolos. Né? Não tem um TCP de IoT, não tem um TCP de nanotecnologia, não tem um IP disso, a gente não sabe. Ou seja, se você quer fazer produto, tem espaço. Se você quer desenvolver, tem espaço. Se você quiser fazer pesquisa, tem espaço, porque a gente não sabe brincar isso ainda. Privacidade, ou seja, segurança vai ser um problema sinistro que, mais do que isso, a gente não sabe resolver por segurança para as coisas, para o desktop, né? Vai saber para IoT, né? E a gente ainda está muito fechadinho dentro daquele conceito de aplicação para desktop e o que é web. A gente não sabe brincar com realidade aumentada ainda. A gente não sabe incorporar a realidade aumentada no dia a dia de vocês, né? Imagina aqui quem usa óculos poder contar com GPS dentro do óculos. Ah, o Google Glass faz isso, faz, mas com, né, um estojo na tua cara, você parece um ciclope, né? Um cosplay do ciclope, né? Devido a que é. Então, a gente falou sobre o que é, sobre a ideia. Falou sobre exemplos de aplicação, sobre tecnologias envolvidas, citou algumas. Na aula que vem, eu vou começar a pegar em protocolo. E aí, aula aqui, então, essas aulas sobre todo esse aquecimento que a gente fez até agora. É claro que cai na prova. Mas agora a gente vai começar a brincar a sério com todas as coisas que são realmente de IoT. Vou falar de protocolo, sobre RPL, vou falar sobre 6LoWPAN, vou falar sobre Zigbee, vou falar sobre, né, problema de estação escondida de novo, estação exposta, vou colocar coisas de interferência, vão ter que saber o que é handoff, o que é handover. E o problema? Não, quem fez jeito sem fio? Ah, Cláudio, fiz jeito sem fio, já sei disso. Não. Não. É outra parada, né? É outra brincadeira, né? Dúvidas? Perguntem, porque não existe pergunta boba. Óbvio que existe, né? Mas, né? Uma pergunta assim mesmo que é mais fácil, né? Gente, olha só, o que vocês vão perguntarem fica com dúvida para vocês, né? Então, o governo federal me paga para dar consultoria para vocês. Entendam assim. Se vocês não entenderem como dúvidas, entendam assim. O governo federal me paga para dar uma consultoria ao longo de 4 horas por semana para vocês. Usem este expertise. Cláudio, mas você entende, eu só passei os últimos 10 anos desenvolvendo isso. Tanto a nível de empresa, a nível de produto e a nível de mestrado. Então, assim, funciona. As paradas funcionam e são úteis e vendem, então perguntem. Né? Pensem com as pessoas, a gente faz coisas para seres humanos e não pensem apenas em sensores, não pensem apenas na web. Pensem que o seu produto tem que agregar valor para alguém. O que vende é agregar valor. Ah, mas eu fiz um algoritmo maravilhoso, né? Muito legal, muito mágico e caceta 4, né? Não importa para ninguém, só para sua mãe. O que importa é dinheiro. As pessoas estão atrás de dinheiro. Negócios funcionam com dinheiro. E o que faz dinheiro é as coisas facilitarem. Imagina o seguinte, né? Lembrem do mundo pré-Netflix, como as coisas eram mais chatas, você tinha que ir lá no torrent, né, procurar, ou pagar HBO, né? Tipo, olha que mundo difícil era. Hã? Pior que você sair de casa, locadora. Locadora, não, gente, mas locadora da minha época. Tô te dando uma colher de chá. Não, você tá me dando uma colher de chá, né? Mas, pô, cara, a gente não conseguia de comprar, assim, você ia na locadora jogar videogame, porque não era todo mundo tinha videogame bizarro, mas enfim. Enfim, tá? Então assim, pessoal, são pessoas que usam. Vocês querem ver uma coisa que eu acho muito legal que surgiu com esses dispositivos, porque não tem nada a ver com IoT, mas surgiu na web esses RetroPie, que é um Raspberry Pi com um sistema operacional cheio de emuladores, que a galera baixa as ROMs da web, e na verdade é um Raspberry Pi de 100 reais com uma caixinha safada em controle hiper genérico. Cara, é tudo igual, cara. É tudo uma caixinha com sistema operacional. Então, se o pessoal ganha dinheiro com isso, gente, calma aí, né? Era como se dissesse, não, eu ganho dinheiro formatando máquina, né? Vocês podem ganhar dinheiro com coisa melhor, né? Então, né? Ou dar soluções, aspirem a coisas grandes, pessoal.
não aspirem, né, a fazer feijão com arroz. Então, pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma boa semana. Conforme prometido, e vejo vocês um pouco mais cedo. Quem tem algo para me entregar, me entregue. Cara, inclina no laboratório. Sério, Diga. você falou aí você falou que eu tinha dúvida, não é uma dúvida, mas assim, não sei o que lá, vamos aumentar a quantidade de tráfego, blá, 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 blá. Mas hoje a rede já está engargalada. A rede sempre teve engargalado, ô Cláudio. Você fala que ia aumentar isso aí. É. Fudeu. Não tem muito discutir da palavra, mas... Cara, 10 anos atrás a gente tinha o mesmo problema. O que a gente Ninguém fez? morreu ainda hoje. Ninguém morreu. Cláudio,